Olá, queridos. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Que Deus abençoe a sua vida. Bom, vamos fazer aquilo que Deus nos mandou fazer. A Bíblia, ela está sempre falando sobre o poder da oração, né? E quando a gente entende isso, coisas extraordinárias nós passamos a viver. Olá, Sueli. Que Deus te abençoe, querida. Coisas maravilhosas nós passamos a viver. Embora às vezes seja difícil, né? Como eu costumo dizer, sacrificante. Mas Deus, ele honra, né? Deus, ele abençoa, Deus, ele responde, ele atende a oração. Pegue e compartilhe com as pessoas que de fato precisam entender que perseverar em oração é fundamental. Eu sei que é complicado porque a oração de madrugada, ela existe muita renúncia, não é? Mas quando você entende isso de verdade e pratica e vive, a resposta ela vem, não é? A bênção ela vem de Deus e uma série de outras coisas, até porque, lá Natália, bom dia, que Deus abençoe, né? Várias pessoas estão chegando para orar, o Reno Mula, tá? Olha, bom dia, Bispo Luciano, estou conectado de Moçambique, olha só. Eu peço oração, olha isso. Estou conectado de Moçambique, peço oração pelos meus negócios para crescerem em nome de Jesus, do Senhor Jesus Cristo. Então você veja que nós estamos, olha só, quando eu vejo, nós estamos aqui no Brasil e nós vemos pessoas que estão a milhares de quilômetros ultrapassando fronteiras, conectados nesta oração, neste propósito que nós estamos vivendo. Veja só o que Deus, ele faz e o alcance do poder de Deus aonde chega por meio da oração. Reno, não tenho dúvida de que Deus vai abençoar os seus negócios aí, tá? Zenildo Oliveira, o bispo acordou. Ai, Zenildo, acordamos sim, né? Estamos na fé. Então, a Sueli também, ela está aqui na fé. A Nadir, a Natália Félix, bispo, estou vivendo pela fé. É tanta coisa acontecendo que só Deus, verdade. Mas não é só com você não, Natália. Na verdade, se você está vivendo pela fé, você está dentro do que Deus ele nos orientou. Ele disse, o meu justo viverá pela fé, né? Então você está no caminho, filha. Fácil, ninguém disse que seria, né? Mas você está no caminho. E eu tenho dito que
uma das provas, dos indícios, uma das maneiras de você saber que algo grande vai acontecer é quando é só você parar e pensar se você está dentro do que eu vou falar. Existe um grande problema, ou existem vários problemas, situações. E em meio a tudo isso, você está mantendo a sua comunhão em constante oração. Quando é que eu sei que nada vai acontecer? Quando os problemas estão aí, as situações elas estão aí, não é? Mas eu não estou em constante oração, não estou em propósito de oração. Não vai acontecer nada. Deus não se manifestará. Agora, quando é que eu sei que algo grande vai acontecer? É quando eu estou vivendo momentos difíceis, lutas, problemas de todos os lados, e também em meio a isso, eu estou em pleno momento de oração, vivendo uma comunhão, estreitando uma comunhão com Deus, orando. Pode ter certeza que grande bênção, grande livramento, grande milagre, grande resposta, grande viravolta, grande transformação, grande mudança, grande salvação, grande livramento, algo grande vem aí. Aí você diz assim, bispo, qual é a sua base, biblicamente falando, para eu crer nisso? Isso é uma teoria sua? É um achismo seu? Ou o Senhor tirou esse entendimento da palavra de Deus? Não, eu tirei esse entendimento da palavra de Deus. Observe que quando Israel estava em plena sequidão, não chovia já há 3 anos. As pessoas estavam morrendo de sede, as pessoas estavam, o Estado estava tendo grandes problemas porque não chovia. Em meio a essa tribulação, em meio a esta situação, o que o profeta Elias estava fazendo? Ele estava em oração permanente no monte. Israel debaixo de uma grande sequidão. E o profeta vivendo um propósito de oração em meio àquilo ali. Lembra que ele dobrou os joelhos dele e começou a orar e falava para o jovem, vai lá e vê se tem sinal de chuva. E nada de sinal de chuva, nada de mudança. E ele continuava orando. Vai lá e vê se tem sinal de chuva. Ele continuava orando e nada de mudança. Vai lá. Mas aquela oração constante fazia dentro dele uma certeza. Já já vai virar uma grande bênção. É só eu não parar. E sabe o que aconteceu? No 7º momento, o rapaz trouxe a informação. Olha, eu vi uma nuvem do tamanho da palma da mão de um homem. Ele disse, desce, corre e vai avisar ao rei que está vindo aí uma grande chuva.
Então, o sinal de que está vindo aí uma grande bênção é a permanência minha e sua neste propósito, de continuar orando, mesmo em meio a qualquer situação que você esteja vivendo, por mais difícil, por mais dolorosa, por mais triste que seja. Não sei se você me entendeu, tá? Estou aqui na fé, a Eva Mota, Petrolina, Pernambuco. Neuza Assis, obrigado, Jesus Cristo, acordou nosso amado bispo, proteja ele sempre. Karina e o DP, bom dia, bispo, a paz do Senhor Jesus. Tá? Olha, eu não sei, não entendi bem. Nada contra a oração, também gosto. Mas sem grana, sem nada, a certeza é essa. Bom, rasgando as vestes do medo. Querido, eu não entendi muito bem, mas independente de qualquer coisa, foi o que eu te disse. Elias estava no monte, perseverando na oração, sem chuva há 3 anos. A mudança ou a vinda da chuva não viria se ele estivesse dizendo: não vem chuva, não vem nada, vou orar para quê? Pelo contrário, a chuva viria se ele orasse, mesmo em meio à sequidão. Então a mudança, a resposta, a bênção, a transformação da situação, ela vem quando a gente ora. Entende? Mesmo em meio à situação. Muito bem. Bom dia, Bispo Luciano. Entrou aqui uma propaganda, né? Muito bem. Está aqui. De volta. Viane. Luciano, repete o número do WhatsApp, por favor. Ontem não anotei, quero ajudar essa obra. Por favor, passe o IBAN. Olha, Viviane, o número do WhatsApp é 97245-3151, tá? Prefixo 11, São Paulo. 97245-3151, tá bom? Muito bem. Leda Vasconcelos pedindo oração, tá? Maria Campos dizendo: é verdade. Roseli, na minha oração, peço pela sua vida, Bispo Luciano. Agora, não sei se você percebe, foi nós começarmos o propósito de oração, eu não sei com você aí, né? Mas do lado de cá, estamos sendo atacados de todos os lados. Na internet, toda hora postações de vídeo, dizendo um montão de coisas, vídeos até antigos, que eles já postaram com as suas artes, estão repostando. Só que eles não sabem que isso só revela, pelo menos para mim, que sou da fé, né, o sinal, a mão, ó, a nuvem do tamanho da palma de um homem. Isso só é sinal que vem aí grandes bênçãos, né? A Tereza Bispo ontem mandei o meu comprovativo do dízimo, e a Zenilda, ela diz: verdade, a fé deve estar sempre, né? É que vai subindo aqui em alta. A Roseli Santos, ela diz: te amamos, Bispo Luciano. Obrigado, Roseli. Também amo vocês são bênção demais. Minha vida, no meu ministério, para minha própria fé. Maria Santos, mecânico das panelas, eu, bispo, vivo em meio a enxurradas de acusações diárias.
Verdade. Na verdade, gente, você só tem que se alimentar daquilo que te faz bem. Coisas que não fazem bem, você não tem que nem olhar. Eu nem olho. Se pensa que eu fico olhando vídeos e não perco tempo com isso. Entende? Adelina Borges, te amo, bispo. Obrigado por esse amor de vocês, esse carinho tão grande. Domingo agora nós vamos estar na nossa nova sede, ali como é que é o nome? Na Coronel Antônio, não, Coronel Avenida Coronel Antônio Marcelo. É isso, se eu não estou errado? Antônio Marcelo, Coronel Antônio Marcelo, se eu não estou errado. 295, 8 da manhã, domingo. E aí depois a igreja funcionando normalmente. Não é? A Viviane já até decorou, se eu não me engano, a Viviane é da Bélgica, né? Olha só, que benção. Então, olha lá, Coronel Antônio Marcelo 295, mecânico das panelas também, já decorou. Deixa eu ministrar uma palavra rápida e vamos orar na sequência. E Deus vai nos abençoar. Eu queria dividir com você uma mensagem, já que nós estamos falando de oração, não é? Então, é sobre esse assunto que eu quero hoje fazer uma abordagem. No livro de Jó, capítulo 22, versículo 27. Jó, capítulo 22, versículo 27. Olha só o que Deus, ele fala no livro de Jó. Deus falando com Jó. Obrigado, Marcos Thompson. Então, comece a entender essa palavra, tá? Comece a entender essa palavra. Bispo, o senhor não leu o meu testemunho. Qual é o seu testemunho? Escreve aí que eu vou ler, Ida. Lê aí. Escreve aí que eu vou ler. Mas agora todos prestem atenção nesta palavra aqui. A Bíblia ela é atual. A Bíblia ela não é um livro do passado. A Bíblia ela é um livro do presente. Então, nós entendemos que na história, Deus estava falando com, no caso, Jó. Mas entendemos que na revelação da palavra, Deus está falando com você. Deus está falando comigo. Deus está falando conosco. Deu para entender? Então ele está dizendo assim, ó, Então Deus está falando agora comigo, com você. Ele diz, orarás a Ele. O que Deus está falando para a gente fazer? O que Deus está falando para você fazer? Deu para entender? Então você começa a entender que, independente da sua situação, se você está acatando essa direção, você está no caminho certo. Pode estar tudo dando errado.
Mas se você está orando a Ele, você está no caminho certo. Pode estar tudo travado, mas se você está orando a Ele, você está no caminho certo. Pode estar um problemaço, mas se você está orando a Ele, você está no caminho certo. Está dando para você entender? Pode estar tudo desabando nas suas costas, na sua cabeça, perdão, ou nas costas, como você quiser. Você está no caminho certo. O segredo é, independente da situação, é saber se você está enquadrado nesta palavra de Jó 22, 27. Porque quando Jó ouviu isso, a vida dele estava de ponta cabeça. Quando Jó ouviu isso, a vida dele estava na pior fase. Quando Jó ouviu isso, a vida dele estava por um fio. Mas a orientação foi: tu orarás a ele. Então, não sei se você está entendendo o que Deus está falando com você. Deus está dizendo: você ore a mim, fale comigo. Estabeleça um propósito de oração. Porque às vezes nós falamos: e agora, Deus, o que fazer? Nesse caso, Deus está dizendo: ore a mim. Orarás a ele. Aí escute. E ele te ouvirá. E ele te ouvirá. Então, Deus está dizendo, nesse momento, nesta fase, nesse instante, nesta situação, nesse problema que você está vivendo, ore, é para orar a mim, falar comigo, e eu vou te ouvir. Então significa que Deus está ouvindo as nossas orações. Significa que Deus está dizendo aqui nesta madrugada que Ele está ouvindo as orações que nós temos feito. Compreende? E diz assim: e pagarás os teus votos. Lembra que eu falei que nós vamos ter as toalhas, 3.000 toalhas que eu estou consagrando, já tem uma semana praticamente, e todo mundo, 3.000 pessoas vai fazer um voto de R$123, você lembra disso? E eu disse que todas as pessoas poderiam fazer, até os que estão distantes, porque você poderia fazer pelo Mercado Livre e essa toalha chegaria a você. Como também quem vai estar na igreja no domingo vai poder fazer e te retirar na própria igreja. Você veja, pagarás os teus votos. O que ele está falando aqui? O que é voto? Voto é a promessa que você fez de algum propósito diante de Deus. Então, ele diz, se você prometeu algo para Deus, cumpra, pague. E também não é só relacionado a valores, por exemplo. Você fez um voto de ser dizimista. Por que você não está devolvendo dízimo? Você fez um voto de fazer uma oferta. Por que você não está fazendo? Você fez um voto de orar. 8, 3 da manhã e 6. Por que você não está orando? Você fez um voto de ajudar alguém. Por que você não está ajudando?
Você fez um voto de perdoar. Por que você não está perdoando? Você fez um voto de ir à igreja. Por que você não está indo? Você está entendendo? Você prometeu, você assumiu um compromisso diante de Deus com algo e você não está cumprindo esse algo diante de Deus. Você está entendendo? Pagarás os teus votos. Aí ele diz assim, ó, determinando tu algum negócio, ser-te-á firme e a luz brilhará em teus caminhos. Tá vendo? Ou seja, então, vamos lá, vamos entender aqui a sequência. É Jó, capítulo 27, 22, versículo 27 ao 28. Então, vamos lá, vamos entender. A sequência é essa aqui, ó. Você, seu papel, é orar a ele. Ponto. Papel dele, ele te ouvirá, é te ouvir. Seu papel, pagar os teus votos, honrar o que você prometeu. Papel seu, aliás, ainda no seu papel, determinando tu, declarando, afirmando, sabe, profetizando algum negócio, ou seja, é para determinar, vai acontecer isso aqui. Vai acontecer, você abrir a tua boca e determinar, fulano vai ficar curado, eu vou ficar curado, eu vou sair dessa UTI 3 dias, essa semana, esse dinheiro vai cair, essa prosperidade, essa história vai mudar, esse vento vai mudar ao meu favor, a minha casa vai ser abençoada, esse garoto vai se libertar, essas drogas vão sair dele. É determinando tu alguma coisa, algum negócio, você que determina. Você imagina, 3 horas da manhã e pouca, né? E a gente está aqui ouvindo Deus falar conosco dessa forma. Que privilégio, né, da parte de Deus. Tem pessoas que esta hora elas estão, principalmente de sexta para sábado, elas estão numa boate, numa casa de prostituição, numa casa de jogos, numa bebedeira, sei lá, onde poderiam estar, algumas dando entrada no hospital, né? Outras oprimidas, angustiadas, ouvindo agora só palavras de derrota, se alimentando só daquilo que não edifica, que não ajuda. Então, eu e você estamos tendo um privilégio de estar ouvindo Deus falar conosco a esta hora. Olha, lá na Bélgica é 8 horas e 33 minutos, é 8 da manhã. Que bênção, hein? Viviane. Né? E lá em Moçambique, se eu não me engano, são 5 horas de diferença, então 3. Também 8 horas, se eu não estou errado, né? São 8 ou 4 horas, algum negócio assim. O fuso horário, né? Muito bem. Então, agora ele diz, determinando tu algum negócio, ser-te-á firme. O que é isso? Quando você determinar alguma coisa diante de Deus, ele está dizendo, você tem que ficar firme. Não pode vacilar. Você, em Portugal são 7h34 da manhã. Olha aí, é um Brasil e o mundo orando com a gente em horários diferentes. Amém, que bênção. Então ele está dizendo, quando você determinar alguma coisa, olha o que Deus está nos ensinando. Você tem que ser firme. Ser-te-á firme. Tem que ser firme. Sabe por quê, gente? Porque as pancadas virão. Porque as lutas não vão para o diabo. Quando você começa a orar, ele entra em desespero. Entra em desespero. Porque ele sabe que Deus vai abençoar. Então, quando você determina alguma coisa diante de Deus, ele está dizendo, você tem que ser firme. Por quê?
Porque às vezes a pessoa ela não determina, mas como ela não é firme, como ela, sabe, não põe firmeza na sua determinação, ela acaba duvidando, ela acaba desistindo, ela acaba afrouxando na fé. Ele está dizendo, ser-te-á firme, fica firme. Então, olha aí, ó, pode estar acontecendo o que for, está orando, Deus está dizendo, fica firme, Luciano, fica firme, o Maria Farinha, paz, Bispo Lu, obrigado, querida. Ó, o mascote Lu tá vindo aí, hein? Tá? Patrícia Musa, fica firme. Ilza Silva, fica firme. Adelina Borges, fica firme. Tem que ficar firme. Mas, bispo, eu estou orando, mas a situação tá só Deus. Deus está falando, determinou a bênção. Então, fica firme. Não vacila, Ida Maria. Tá? Breno Souza, Eva Mota, Marcos Thompson. Tá? Fica firme. Fica firme, Mecânico nas Panelas, Olinda Nascimento. Não afrouxa, fica firme, que a bênção está vindo aí. A cavalaria está chegando, o socorro está vindo, a resposta está vindo. Ele disse, se você está orando, eu estou te ouvindo. Tá? Se você, Rosana Barreto, estou firme na rocha que é o Senhor Jesus. Tá? Tito Oliveira, fica firme. E aí, completando, Josefa Salomão, fica firme, determinou, fica firme. Mas, bispo, a cada vez que ora está ficando pior, fica firme. Que a resposta está chegando. Você vê, Daniel começou a orar 21 dias. Só que ele orava e não estava acontecendo nada. Tinha um príncipe da Pérsia segurando lá o anjo que estava trazendo a bênção. Mas o que fez Daniel chegar na bênção? Ele ficou firme. Tem que ficar firme. E concluindo para a gente orar, ele disse, se você ficar firme, ó, e a luz brilhará em teus caminhos. Glória a Deus, glória a Deus. Se você ficar firme, ó, se você orar, ele vai te ouvir. Se você honrar o que você prometeu e determinando alguma coisa que você já determinou, fica firme, que a luz brilhará em teus caminhos, ou seja, a resposta vai chegar. Para uns já chegaram, para outros vai chegar hoje, e para outros vão chegar, mas vai chegar. Mas você tem que ficar, tem que continuar orando, tem que ser fiel a Ele e ficar firme na sua determinação. Recebeu essa palavra? Tomou posse dessa palavra? Hã? Sim ou não? Deus falou com você nessa madrugada? Falou ou não? Bispo, Deus falou comigo. Amém? Bispo, que mensagem poderosa, eu tomo posse. É a Luciana, minha xará. Tá? José Menezes falou sim, Maria de Fátima, Rosana Barreto falou sim. Bispo, quando entramos num propósito de oração, o inferno treme e reage. É verdade, para tentar impedir. Então Deus já falou, fica firme e vai arrebentar. E vai arrebentar. Mas o povo está falando, deixa falar. Mas eu estou sendo perseguido, deixa perseguir. Mas a situação ficou estreita, deixa ficar estreita. Fica firme. Amém? Eva Mota falou sim e vai continuar falando. Palavra que acalentou a minha alma. A Viviane. Amém, Viviane? Toma posse. Tá certo? Vamos orar agora? Vamos fazer o que Ele mandou? Orarás a Ele e Ele te ouvirá. Então vamos orar que Ele vai nos ouvir. Tá bom?
Eu vou agora me colocar, eu estou orando de joelhos porque foi essa direção que Deus me deu. Mas você pode orar como você achar melhor. Talvez você queira orar, como é que se diz? De pé, deitado, talvez, não sei, né? Deus, ele ouve a nossa oração de qualquer forma. Então vamos dobrar, aliás, vamos entrar em oração na presença daquele que responde. Tá bom? Vamos lá. Deixa eu abaixar mais aqui. Pronto. Senhor, meu Deus e meu Pai, nosso Deus, nosso Pai, nosso amigo, aquele que ouve a oração, que atende, aquele que responde, aquele que está com seus ouvidos abertos para ouvir. O Senhor acabou de falar, tu orarás a Ele. Nós estamos orando ao Senhor, meu Pai. Estamos, em alguns momentos, embora sabemos que o Senhor já sabe, que o Senhor tem pleno conhecimento da situação que todos nós estamos vivendo. Todo mundo, em algumas, talvez em todas, ou áreas da sua vida, precisa de ajuda. Porque, dado a nossa imperfeição, meu Pai, nós cometemos erros, falhas, atitudes, decisões erradas, comportamentos, pensamentos e muitas coisas com o desejo, com a vontade, meu Deus, sabe, de nós, então, em nome de Jesus, acertar. E às vezes a situação, ela piora. Tem gente agora, meu Pai, que às vezes não tem nem palavras. As suas palavras se transformaram em lágrimas, sabe? Se transformaram em lágrimas. E ela só sabe chorar. Não porque ela é uma pessoa fraca, mas é porque as suas palavras se converteram em lágrimas. Tem pessoas agora que às vezes é como Ana, ficou muda, ficou mudo. Não consegue falar nada. A sua voz, ela, sabe, ela ecoa dentro dela. O bom é que o Senhor também ouve a voz do silêncio. Existem pessoas que a dor está muito grande. O desespero, sabe por quê? Tem situações que fogem à nossa capacidade. Existem situações que estão além da nossa condição. Tem coisas que a gente pode fazer, pode resolver. Mas tem coisas, meu Deus, que não tem jeito. Nós não conseguimos. E nesta hora, só a tua mão, meu Deus, para trazer um livramento, para trazer uma resposta, uma solução, para fazer um milagre acontecer. Então nos ajude, meu Pai, a fazer com que esta história que esta pessoa está vivendo agora venha mudar. É como a página de um livro, sabe, onde o capítulo que nós estamos lendo é o pior capítulo, é a pior fase daquela história. Mas nós não podemos esquecer que é um livro, e um livro ele tem uma outra folha. Na folha seguinte, essa história pode mudar, meu Pai. O Senhor pode visitar agora no hospital quem está lá, numa UTI quem está lá,
sabe, entre a vida e a morte e mudar a página, virar a página da vida desta pessoa. Na página de hoje pode ser que está contando na história a doença, o câncer, a diabetes, sabe, a miopia, a catarata, as dores nos ossos, a enfermidade que seja, mas virando essa página pode estar dizendo, e ela ficou curada, e ele ficou curado, e o câncer sumiu, e o nódulo desapareceu, e o caroço foi embora, e o tumor, ele estourou, ele, sabe, ou então ele sumiu, e a libertação chegou, e as drogas cessaram na vida dele, dela, sabe, e a família foi transformada. Ou seja, na página de hoje pode estar a leitura de uma história que não está boa, mas o Senhor pode virar esta página agora e na página seguinte ter lá a resposta da mudança, meu Pai. Eu sei disso, de um grande milagre. Então, meu Deus, eu determino agora que um milagre, ele vai chegar já para envergonhar Satanás, para envergonhar, meu Deus, o inimigo, de fato, de verdade, deixá-lo rendido, deixá-lo, meu Pai, aos nossos pés, envergonhado, de maneira que o Senhor exalta os que te buscam. Então recebe minha irmã, eu estou determinando, recebe meu irmão, aonde você está, seja lá o que for, a bênção, a virada de página, para a glória do Deus poderoso da tua vida, da nossa vida. E o testemunho de grande bênção está vindo aí. Se alegre. Está vindo aí algo muito grande, transformador, revolucionário. De forma que todos que não acreditavam, não acreditaram, vão ficar de boca aberta com você. Recebe teu milagre agora. Diga, eu recebo. Recebe a resposta das tuas orações agora. Recebe tua cura, tua libertação. Pois eu declaro, Deus proverá a vida sua e de todos nós. Abençoe, meu Pai, todos evangélicos que oram conosco, católicos, espíritas, os que não têm religião, estão na fé. Abençoe, Deus poderoso. A Igreja Unida, Deus proverá. Faça com que o teu nome seja glorificado nela. A cada dia, abençoe os que fazem parte desse ministério e de outros também. E que a tua igreja cresça para a glória do Senhor, que possamos salvar muitas almas. Dá-nos o dom de ganhar almas, meu Pai. Que o nosso coração seja pura e simplesmente o desejo de abençoar o teu povo e ganhá-los para ti e mantê-los com a sua direção em tua presença. E as demais coisas serão acrescentadas. Eu entrego o novo endereço nas tuas mãos. Leve multidões para lá e mude a vida desse povo. Que as pessoas não olhem em distância, que o Brasil viaje para estar conosco no novo templo, vivendo a fé do resultado. Eu determino que a tua casa, a tua vida, determina agora você. Ele diz, determinarás, você vai determinar e vai ficar firme e Deus vai abençoar. Então determina agora teu milagre, recebe. Porque quando você abrir os seus olhos, a tua bênção chega, a nossa bênção chega. Em o nome de Jesus, consagra as 3.000 toalhas vermelhas da fé do resultado, meu Pai. Quando esta toalha bater na mão dessa pessoa que está fazendo o voto dos R$123, 100% da vida dela, da nossa vida, nada faltará. Está determinado, e aonde ela tocar, vai tocar o teu poder, a tua unção, a tua virtude, e milagres vão acontecer. Abençoa então para os que vão, meu Deus, fazer o seu voto a partir de domingo pelo Mercado Livre, ou então os que vão fazer na igreja. Deus, ele toma nas mãos a nossa vida agora. Diga, eu creio.
fortaleça e que possamos ficar firmes nestas orações. Que às 6 horas possamos estar de volta na fé, no nome de Jesus. Pai querido, te amamos, diga eu te amo, meu Deus. E toda a glória do Senhor. Receba o renovo, receba a força, tu vai se sentir forte, renovado, abençoado por Deus. Tá bom? Diga amém. Consagra as águas e quem tomar dessas águas, venha tomar do seu poder para curar, libertar e abençoar. Diga glória a Deus. Amém. Muito bem. Deixa eu levantar aqui o tripé. Pronto. E a gente continua aqui para encerrar. Amém? Glória a Deus. Então, é tomar posse. Esta oração Deus ouviu. Diga, eu creio, bispo. Nós estamos no caminho certo. Tá bom? Beba da água. As toalhas estão recebendo essas orações. Eu tenho pedido que Deus, Ele ponha uma unção 123 vezes mais forte, mais poderosa. E aonde essa toalha chegar, no Brasil inteiro vai chegar a resposta com ela. Onde você tocar com ela, Deus proverá. Tá bom? Bom, você está acompanhando lá no nosso Instagram, no Facebook, eu estou colocando lá as imagens. Ontem eu fiz a nossa oração das 20 horas foi um tour de como chegar na nossa igreja. Né? Muita coisa lá para fazer ainda. Né? Afinal de contas, era uma outra igreja que operava ali, a Fé. Né? Então eles tinham a maneira deles, o jeito de arrumar, enfim, o layout deles. Né? E agora nós vamos colocar os nossos. Eu, inclusive, você que é obreiro e você que mora em São Paulo e quer ajudar, eu estou convocando as pessoas para hoje, 3 da tarde, estarem lá para ajudar a limpar, porque já começou algumas obras lá. Então, nós precisamos limpar para arrumar para o domingo. E aí, a sua ajuda é sempre bem-vinda. Tá? Então, se você puder fazer isso por Deus, né, dedicar um pouco do seu tempo para nos ajudar, então eu agradeço e Deus te recompensará, sem dúvida nenhuma. Tá bom? Bom, você tem gostado dessas orações? Tem? Tem feito bem a você? Fala comigo. Melhor dia de São Paulo, assim ninguém se perde. Não entendi, Karina. Né? E muito próximo ali do metrô, muito bom. Ah, tá. Agora sim, melhor guia de São Paulo. Assim ninguém se perde. Eu fiz de tudo para explicar direitinho, né? Para você não ficar confusa. Tá? Determinando tu, fica firme. Tá bom? Nós vamos ficar por aqui na nossa oração. E eu estou lembrando sempre que você puder, envie uma ajuda, pessoal. Sabe? Viver pela fé é isso. É você não ter, mas crer que terá. E eu creio. E então, assim como Deus falou para Moisés, manda o meu povo enviar ofertas de ouro, de prata, de bronze e várias outras. Eu estou pedindo, ajude a gente. Sabe? Se você conhece pessoas que podem ajudar, fale com elas. Todos os dias nós estamos tendo compromissos assim, gigantes. E foi a decisão que nós tomamos, né? Uma das mudanças era que nós iríamos resolver os problemas, pagar, eliminamos muitos gastos para podermos honrar os compromissos que ficaram pendentes
dado coisas que fomos fazendo durante esse período, né? E graças a Deus, Deus tem pouco a pouco, dentro da sua vontade, abençoado. Mas amanhã mesmo nós temos que pagar o caminhão que está trazendo as coisas para o novo templo. Só o caminhão são R$ 5.000, fora a equipe que já está trabalhando, fazendo algumas remoções que não são luxo, é necessário, são necessárias. Então nós somos muitos, né? Se a gente se unir, cada um enviar um pouco, todos os dias assim que puder, eu tenho a certeza que Deus vai multiplicar. E eu preciso para que amanhã a gente consiga trazer as coisas. Então, se você puder, nos ajude. Ou com 1.000, ou com 500, ou com 300, ou com 200, ou com 100, ou com 50, ou com 30, com 20, ou com seu dízimo, ou talvez, quem sabe você é uma pessoa que Deus te prosperou muito e você reconhece que essa prosperidade que você tem vem de Deus. E você pode fazer, às vezes, até uma oferta bem maior. Bispo, hoje, graças a Deus, eu posso fazer uma oferta de 200.000, sabe? De, às vezes, até de $500.000, de 100.000, de 50.000, não sei. Mas eu sei que se você fizer, Deus, Ele também não vai te deixar na mão, vai te prosperar. Porque Deus nunca se esquece de quem é grato a Ele. Quando eu não tinha nada, foi o Senhor que me abençoou. Quando eu não tinha um emprego, foi o Senhor que me abriu as portas. Então agora do que eu ganho, eu vou fazer questão de ajudar. pix2@udp.org.br, tá? Ou então pix3@udp.gmail.com. Vou ficar aguardando e Deus proverá. Amo vocês. Daqui a pouco, 6 horas, tem fé para estar aqui de novo? Hã? Bispo, volta a oração de joelhos. Calma. Eu sou assim, gente. Eu vou pela direção que Deus dá. Deus falou comigo para eu dobrar os joelhos. Não falou assim, ó, chama todos. Por exemplo, quando Deus falou assim, ó, chama todo mundo para orar, 8, 3 e 6, chamei. Mas antes Deus tinha falado, só você ora 3 horas. Lembra? Que eu não botava no YouTube nada, era porque Deus falou para só eu orar. Ó, alguém acabou de fazer essa oferta, tá? Chegou aqui o comprovante, chega o nome. Baixa aqui na tela. Então lembra, eu sou assim, eu não faço nada porque eu me empolguei ou porque as pessoas estão fazendo. Eu vou pela direção que Deus me dá. Entendeu? Então a direção que Deus me deu foi, ora só você 3 horas, eu estava orando. Aí depois Deus falou, faz o propósito da tripla oração na guerra contra a inveja. Ótimo. Chama todo mundo. Pronto. Chama todo mundo 3 horas da manhã para orar e você vai transmitir. Estou fazendo. E agora Deus falou assim, quando você chamar para orar, você dobra o teu joelho. Mas se Deus falar, chama todo mundo para dobrar o joelho, aí eu vou fazer. Por enquanto, se você também quiser dobrar os joelhos, fica à vontade. Amo vocês, que Deus abençoe muito. E agora começou, não para mais, a gente vai arrebentar. O diabo está desesperado, está doido. A ira está daquele jeito, mas diabo irado significa que Deus está se alegrando da nossa fé. Tá bom? Deus abençoe. Daqui a pouco a gente está de volta. Não esquece de ajudar.